Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos então abrirmos juntos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios. Certifique-se se você está na primeira de Paulo, não na segunda. Capítulo 1, versículo 10. A princípio, apenas esse versículo, queridos irmãos, que nos diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Somente até aqui, por enquanto, os irmãos podem sentar-se, por favor. O versículo que nós acabamos de ler, ele, no meu entendimento, resume muito bem o propósito desta epístola, o propósito do Espírito Santo ter orientado Paulo a escrevê-la. E, tomando por base este versículo, nós vamos então entender, na leitura da carta, que os coríntios, estes irmãos que moravam em Corinto, eles estavam tendo problemas muito sérios, a ponto deles estarem contendendo entre si, estarem tendo desavenças entre si, e por três motivos principais. O primeiro deles é o que Paulo vai tratar logo no capítulo 1 e depois também no capítulo 3, pois eles estavam se dividindo entre, apóstolos e ministros prediletos. E diziam, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro dizia, eu sou de Cefas, que era Pedro. E havia ainda um quarto grupo que os estudiosos acreditam que eram os piores de todos, que eram os que diziam, eu não quero nem saber de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, eu sou de Cristo e não obedeço ninguém. Esse é o radical ali, mas é um problema isso, irmãos, porque nós temos que respeitar os irmãos que têm mais tempo de caminhada, que têm algo a nos ensinar, e que nós temos que com eles aprender também, né? Especialmente aqueles que estão em funções de ensino da palavra, pregação da palavra, e que se esmeram na obra de Deus, e nós temos que respeitá-los, e nós temos que ouvi-los. Então, esses que diziam, eu sou de Cristo, Paulo coloca na mesma crítica. Ele também estava criticando esse grupo, porque era o grupo que não entendia que, assim como os outros, não entendia que Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. Cristo, ele se revela em sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, do qual cada um de nós somos membros. De modo que precisamos uns dos outros. E não podemos desprezar ninguém. Então haviam aqueles que diziam, eu sou de Paulo, e desprezavam Apolo e Cefas. Haviam aqueles que diziam, eu sou de Apolo, e desprezavam Paulo e Cefas. E haviam aqueles que diziam, eu sou de Cefas, e desprezavam Paulo e Apolo. E diziam outros, eu sou de Cristo, e desprezavam Paulo, Apolo e Cefas. Desprezavam os três. Mas nós não temos que desprezar uns aos outros. Não podemos desprezar, e sobre isso Paulo vai tratar aqui nessa epístola. O membro que parece mais fraco é muito importante na obra de Deus. Muitas vezes é o membro que nos ensina com suas ações de humildade, e nos ensina na prática o que é ser humilde para a glória de Deus. Ensino tão importante do Senhor, queridos. O Senhor Jesus mesmo disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus podia ter destacado tantas das suas qualidades, mas ele focou principalmente nesta,
Não por acaso, irmãos, porque o maior risco que corremos na obra é o de perdermos a humildade, nos achando alguma coisa, quando começamos a ter um certo destaque por algum dom que o Senhor nos deu, mas esse dom não é para a nossa glória, é para a glória dele. E muito se entristece, claro, o Espírito Santo quando alguém começa a se envaidecer com algo que nem é dele, vem do alto, vem do Senhor. Somos apenas vasos de barro, irmãos. Toda a glória é dele. Então, em primeiro lugar, os coríntios estavam contendendo por terem apóstolos prediletos. Em segundo lugar, por terem disputas entre si. Eles, certamente, como dá a entender a epístola, se vangloriavam de terem dons. E Paulo, em várias epístolas, ele é irônico em alguns pontos, e ele já começa essa epístola com ironia, no versículo 7, dizendo: nenhum dom vos falta, vocês têm todos os dons. Só que mais adiante Paulo vai tratar disso, mostrando: vocês não têm tido o principal, o amor. O amor. Porque ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu realizasse milagres, se não tiver amor, nada serve. Então esta é uma epístola de grande importância, que nos lembra o lugar que nós temos que estar e o modo como temos que agir. E em terceiro lugar, os coríntios estavam contendendo por terem opiniões divergentes. Eu acho isso, eu acho aquilo. E haviam disputas até entre os próprios irmãos. Um irmão colocando outro irmão na justiça. Que vergonha! Então, como é importante esta epístola para a nossa reflexão, para nós não perdermos a rota que devemos estar, não sairmos do caminho que devemos andar. Eu diria que no versículo de número 13, a pergunta retórica, evidentemente, que Paulo faz aqui: está Cristo dividido? É a reflexão mais urgente para a igreja hoje em dia. Eu fico tão triste, irmãos, de ver vídeos no YouTube de irmãos falando mal de irmãos. Olha, dentro do ambiente da igreja, sem que nós estejamos sendo filmados, ou o que estamos dizendo gravado em áudio, no ambiente de igreja, o pastor deve alertar o rebanho, citando nomes de pessoas que estão pregando heresias, para alertá-los. Olha, cuidado com aquele pregador tal na internet, porque embora ele tenha uma voz impostada, use terno e gravata, tenha muitos títulos, seja um conferencista internacional, ele está ensinando heresia. Então o pastor tem que alertar o seu rebanho. Agora, gravar um vídeo na internet para citar nome, as pessoas que estão no engano, que estão seguindo aquele falso pregador, estão seguindo ele porque gostam dele. E se eu cito o nome da pessoa que eles estão seguindo, e eu digo: é um falso profeta, é um falso mestre, eu digo isso claramente num vídeo que vai chegar àqueles que estão seguindo aquele homem, eu acabei de fazer com que uma barreira se levante ao fazer um vídeo dessa natureza. Por quê? Porque aquelas pessoas, em primeiro lugar, estão seguindo aquele homem porque gostam dele e não querem que ninguém fale mal dele. Então, esse tipo de atitude tão comum hoje em dia, de pastor falar mal de pastor, em nada contribui para o reino de Deus. Porque aquelas pessoas que estão no engano vão ficar com raiva de quem falou mal do seu líder, não vão mais ouvir nada que se diga contra ele,
E ainda o líder mesmo vai dizer: estão vendo? Estão me perseguindo, porque quem é de Jesus é perseguido. Então, nós precisamos com urgência compreendermos que o Senhor Jesus não nos ensinou a fazer tal coisa. Como é que eu combato a mentira, irmãos? Não é dizendo: esse homem é um mentiroso. Não é assim. É ensinando a verdade. Como é que eu resolvo o problema da escuridão? Não é gritando contra as trevas, é acendendo a luz. E a luz é Cristo. Então, amados, não fiquem dando ibope para quem grava vídeos para falar mal de outros irmãos. Tais pessoas precisam entender que isto não ajuda em nada ao reino de Deus. Porque quem não é convertido a Cristo e assiste um vídeo como esse, ele vai dizer que não há unidade em nosso meio. Ele não vai querer se converter a Cristo porque vai dizer: os espíritas são mais unidos que os cristãos, por exemplo. Porque eu não vejo um espírita falando mal de outro espírita. Eu não vejo um bandista falando mal de outro umbandista. Eu não vejo um islâmico falando mal de outro islâmico. Mas eu vejo um cristão falando mal de outro cristão. Então por que alguém vai querer se converter a Cristo com esse tipo de cenário horrível, horroroso que hoje está acontecendo? Mas enfatizo aqui: para o rebanho, aquele que o pastoreia, que também é ovelha de Cristo, é importante lembrar, mas que tem o dom de governo, que tem o dever de supervisionar as ovelhas do Senhor e de alertá-las a respeito dos lobos, aí sim, ele pode citar nomes. E alguns dizem: mas pastor, Paulo citava nomes nas epístolas. Ele citou claramente Himeneu, Fileto, Alexandre o Latoeiro. Ele citou nomes, mas o que nós temos hoje nas nossas Bíblias, que são vendidas publicamente, quando aqueles textos foram escritos, eram cartas internas, circulando na própria igreja, no mesmo ministério. Não era algo público. Você não encontrará Paulo numa praça falando mal de Himeneu, Fileto, Alexandre, ou seja, quem for. Eu espero que isso esteja ficando bem esclarecido aqui. Porque as pessoas se apoiam no fato de Paulo ter mencionado nomes, para dizer então que nós temos que mencionar nomes. E nós temos que tomar cuidado com isso. Eu até entendo que se for o nome de alguém de uma seita, que acrescenta livros à Bíblia, dizendo que os escritos de tal pessoa seriam tão sagrados quanto os das Escrituras, aí nesse caso não é irmão em Cristo. Aí nesse caso eu posso gravar um vídeo até e citar. Por quê? Porque é uma seita, não é uma igreja de verdade. Mas eu prefiro também não fazer isso. Prefiro lembrar que a única palavra sagrada está na Bíblia que usamos. Qualquer outra pessoa cometeu erros nos seus escritos. Então, dito isto, queridos irmãos, nos lembremos que Cristo não está dividido. Ele também não está dividido em denominações, Assembleia de Deus, Congregacional, Metodista, Igreja Universal, ou seja, qual for a denominação que se diga cristã. Certa vez, irmãos, eu estava num dos meus momentos pessoais de oração com o Senhor, e eu estava nesse dia orando no monte, lá em São Gonçalo, um monte que depois recebeu o nome de Monte das Oliveiras, mas era o Monte do Amendoeira, em São Gonçalo, um local de oração mesmo, que hoje infelizmente não é mais possível se subir completamente, porque o tráfico tomou conta, lamentavelmente. Mas naquela época dava para ficar lá até o anoitecer e voltar de lá até de madrugada, que não havia risco nenhum, ou havia, mas era bem pequeno.
e eu estava no pôr do sol orando, e o Senhor me fez ver como Ele nos enxerga. E Ele me fez ver que Ele ignora os nomes de denominações. Ele simplesmente ignora. Deus não vê estes rótulos nas pessoas. O que Deus vê é o coração de cada um de nós. Glória a Deus. Para Deus não existe divisão de assembleia, batista, metodista, presbiteriana. Não existe essas divisões para Deus. O Senhor simplesmente ignora isso. No céu não haverá grupinhos denominacionais, queridos irmãos. Deus vê o nosso coração, de cada um de nós. Então, assim como é possível que aqui existam pessoas que não estejam realmente sendo sinceras, bem intencionadas, é possível, irmãos, que entre nós aqui nem todos sejam salvos, porque nem todos estejam com sinceridade, buscando ao Senhor. Da mesma forma, também é possível e muito provável, assim espero, que em qualquer denominação que diga Jesus Cristo ao Senhor, se encontrem pessoas sinceras, pessoas que estão até tolerando algumas práticas equivocadas, mas porque não tem para onde ir, não sabem onde congregar, e toleram algumas coisas porque amam o Senhor, e não querem deixar de ter contato com pessoas que também amam o Senhor. Então nós não podemos julgar, irmãos, porque não nos cabe a nós fazermos isso. Não temos que julgar pessoas, mas temos que julgar doutrinas. Compreendem a diferença? Uma coisa é o julgar uma doutrina errada que alguém está ensinando. Outra coisa é o confundir a luta contra a doutrina com a luta contra a carne e sangue, contra a pessoa. A palavra me ensina que nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, é contra falsos ensinos. E repito, como nós combatemos a escuridão? Acendendo a luz. Como combatemos a mentira? Com a verdade. Então, ao invés de focarmos na mentira e gritarmos contra ela, ou contra os mentirosos, preguemos a verdade que combate aquela mentira. E é o que Paulo faz em todas as suas epístolas, como os demais apóstolos também fizeram. Cristo não está dividido. Por isso que Paulo, ele no versículo de número 2, vejam o que ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus, versículo 2 aqui dessa epístola, que está em Corinto. Ele não disse a igreja de Corinto, a igreja de Corinto. Não, a igreja que está lá. Há uma igreja em Corinto, há uma igreja em Éfeso, há uma igreja em Colossos, e assim por diante. Há uma igreja em Campinas, há uma igreja em Cosmópolis. Aliás, há várias. Só que quando ele diz a igreja, ele está se referindo a todas as congregações daquela cidade. Todas as congregações de uma mesma cidade. Como você sabe, os primeiros cristãos se reuniam em casas, nas casas deles. Era comum que os irmãos que tivessem melhores condições tivessem no segundo ou terceiro andar da casa o que se chamava cenáculo, que era como uma cobertura, um salão na cobertura. Então as casas que tinham esse tipo de construção costumavam ser as casas de reuniões dos irmãos. Então esses grupos de irmãos, eles raramente chegavam aos 50 membros, raramente, não passava disso. Ah, pastor, mas lá em Atos 2, 3.000 se converteram a Cristo. Sim, e se reuniam em grupos pequenos nas casas. Por isso, em Atos 15, quando Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para estarem ali levando aos apóstolos a questão dos
dos fariseus que diziam que os cristãos tinham que se circuncidar e guardar a lei de Moisés, o texto diz que Paulo e Barnabé se reuniram com os apóstolos e anciãos, que eram os irmãos que pastoreavam em cada congregação que havia em Jerusalém. Então, não eram só os apóstolos e anciãos. Então, Cristo não está dividido. Quando eu leio as cartas às 7 igrejas no Apocalipse, eu me deparo com algo que eu demorei a enxergar, mas que o Espírito Santo esse ano me mostrou, ou no final do ano passado, de um modo muito claro, e eu fiquei muito agradecido por ter visto isso. Vocês sabem que foram escritas 7 cartas para 7 igrejas no Apocalipse. E 4 destas igrejas receberam elogios e repreensões. Elogios e repreensões. 2 delas receberam apenas elogios, nenhuma repreensão, que foram as igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Apenas elogios, nenhuma repreensão para essas igrejas de Esmirna e Filadélfia. E houve uma igreja que só recebeu repreensão, nenhum elogio, que foi a igreja de Laodiceia. Agora notem que interessante. Em nenhum momento o Senhor envergonhou as igrejas que receberam alguma repreensão, dando como exemplo outra igreja. Ele não repreendeu, por exemplo, Laodiceia, dizendo: vocês deveriam ser como a igreja de Esmirna, como a igreja de Filadélfia, para as quais eu só tenho elogios. O Senhor não fez isso. Ele não envergonhou uma igreja comparando-a com outra igreja. O Senhor também, quando só elogiou Filadélfia e Esmirna, ele também não citou: não sejam como a igreja de Laodiceia, que não tem nenhum elogio. Ele também não disse isso. Ele tratou com cada igreja individualmente. Individualmente. Assim como cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, cada congregação, por menor que seja, dará conta de si mesma a Deus. Nós não temos que ficar nos comparando com outras igrejas, irmãos. Nós não temos que nos acharmos melhores do que outras igrejas também. Muito cuidado com isso, irmãos. Depois que eu tive esse entendimento, queridos, de que mesmo Laodiceia, só recebendo repreensões, ainda assim era chamada de igreja. Uau! Eu passei a ter temor de falar das igrejas, sejam quais forem. Temor. Não quero falar mal de nenhuma denominação, porque se Deus permitiu ser formada, ela dará contas a Deus. Ela dará contas. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, tomem muito cuidado para que nós não estejamos levantando barreiras em relação aos nossos irmãos que congregam em outros ministérios. Porque assim como nós enxergamos defeitos naqueles outros ministérios, pode ser que Deus encontre defeitos em nós que nós não estamos vendo. Porque o mais impressionante em relação à igreja de Laodiceia é que a avaliação que eles faziam de si mesmos era a melhor possível. Somos ricos e abastados, de nada temos falta, eles diziam. E o Senhor então disse a eles: tu não sabes. Que coisa séria, eles não tinham discernimento. Tu não sabes que tu és cego, pobre, miserável e nu. Misericórdia. Que tenhamos colírio espiritual em nós para enxergarmos os nossos defeitos, para enxergarmos se nossas vestes estão realmente embranquecidas ou não, se somos sinceros ou hipócritas. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. Sejais unidos
Essa era a esperança do apóstolo. Sejais unidos. Vamos ler novamente o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Sejais unidos. Sejais unidos. Tanto a nível local quanto a nível global. Sejais unidos. Coisa que eu não faço mais é perguntar para um irmão em Cristo qual a sua igreja. Não pergunto mais isso. Eu posso perguntar onde você congrega, mas não qual a sua igreja. Porque todos nós somos da mesma igreja. Todos que amamos o Senhor somos da mesma igreja. Eu posso perguntar onde você congrega. Eu congrego em Corinto. Interessante que em Minas Gerais tem Corinto. Interessante que o Senhor nos levou a formar uma congregação lá. Um grande abraço para os irmãos de Corinto, se essa mensagem for para a internet. E graças a Deus que aquela Corinto de Minas Gerais é bem diferente dessa aqui. Porque lá os irmãos são unidos, são amáveis, são sinceros, é uma maravilha para a glória de Deus. E é uma congregação pequena, mas é uma igreja. É uma igreja. Conduzida pelo Espírito Santo. Então, queridos, sabemos que temos que ser unidos. Mas como eu geralmente ensino para aqueles que vão pregar a palavra, todo pregador e todo aquele que ensina a palavra precisa responder o como. Como? Não adianta eu apenas dizer sejam unidos e não explicar como sermos unidos. Mas Paulo não deixou os coríntios sem essa resposta. E evidentemente que o Espírito Santo, tendo preservado essa epístola para nós, epístola que foi por ele inspirada, nos traz a resposta para hoje também. Como sermos unidos? Em primeiro lugar, dizendo todos uma mesma coisa. É o que Paulo vai dizer antes de falar, sejais unidos. Ele roga, e quando ele usa essa palavra rogo-vos, é porque ele está enfatizando a urgência do que ele está dizendo e a sua importância. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é como hoje popularmente se diz, pelo amor de Deus. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Pelo amor de Deus, que vocês digam todos uma mesma coisa. Na Almeida atualizada, diz assim, sejais concordes no falar. É uma frase diferente, mas que está falando o mesmo. Que digais todos uma mesma coisa, ou seja, que não haja discordância no que vocês ensinam. Digam todos uma mesma coisa. E como nós dizermos todos uma mesma coisa? O pastor Vanderlei já antecipou isso aqui na abertura do culto. Mas veja, resumido em 1 Coríntios 3, por favor, 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Lembram que o pastor Vanderlei, no início do culto hoje, ele nos advertiu que não acrescentemos nada ao ensino de Cristo, que não venhamos omitir nada também. Não podemos mudar o fundamento. O fundamento está estabelecido e somos edificados sobre ele. O que é edificado sobre este fundamento? A igreja do Senhor. E qual a igreja do Senhor? É uma denominação? Não, irmãos, a igreja do Senhor somos nós. Nós, os irmãos em Cristo, somos a igreja do Senhor.
Então, qual o ensino que nós precisamos receber? O ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, o que Ele ensinou e que os apóstolos estavam colocando em prática dentro do contexto que chamamos de nova aliança ou graça de Deus, como alguns preferem, no qual nós obedecemos a Deus não por dever, mas por querer, não por medo, mas por amor. Então, coube aos apóstolos aplicar o que Cristo ensinou dentro desta nova realidade, na qual Deus não habita em templos e nunca habitou, na verdade, templos feitos por mãos de homens, mas agora Deus habita em nós, pelo seu Santo Espírito. Aleluia! Então, quando termina o culto e nós vamos para casa, na realidade, não nos despedimos de Deus, porque Ele continua conosco. Se nós continuamos nele, se nós compreendemos que o culto ao Senhor não são apenas 2 horas aos domingos, ou no meio de semana, mas é toda a nossa vida. Toda a nossa vida é um culto ao Senhor. Aleluia! Então eu não tenho que ser grato a Deus apenas aos domingos na hora do culto. Eu tenho que viver em gratidão eterna. Eu não tenho que ser amável apenas quando eu estou reunido com os meus irmãos. Eu tenho que ser amável sempre, para a glória de Deus. Se eu continuar nessa linha, a gente vai ter outra pregação dentro desta. Então, vamos prosseguir. Veja aqui no capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não podemos ir além do que está escrito, do que recebemos. Como Paulo mesmo diz aqui mesmo em 1 Coríntios no capítulo 11, o texto que tanto amamos da ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Não era o ensinamento dele, era o ensinamento do Senhor. E nós temos que continuar ensinando o que o Senhor ensinou. E não anularmos o que o Senhor ensinou com tradições religiosas, irmãos. Por mais que essas tradições tenham séculos, o Senhor ensinou aquilo. O Senhor ensinou, por exemplo, que temos que ter uma cadeira de destaque para alguém aqui, na frente dos demais irmãos. Ele não ensinou isso. Pelo contrário, o Senhor combateu isso. Vejamos Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao seu pai ou mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que se trata disso? Acréscimo.
Assim como escribas e fariseus acrescentaram doutrinas que eles não haviam recebido de Deus nas Escrituras, da mesma forma, ao longo destes quase 2000 anos de história da igreja sobre a terra, lamentavelmente, muitos pregadores, muitos ensinadores da palavra acrescentaram doutrinas que se tornaram tradições no meio evangélico. Algumas não fazem mal algum, mas outras fazem. Por exemplo, a chamada bênção apostólica, no final de uma reunião, é uma tradição, mas ela faz mal? Não. Então, até aí tudo bem. O problema é quando a tradição invalida o mandamento de Deus. Agora, a tradição de se colocar uma cadeira especial, uma poltrona, que geralmente é a melhor de todo o local de reunião, né? Bem acolchoada, às vezes tem até detalhes em ouro para alguém se sentar ali, e isto sim invalida o mandamento de Deus, que nos ensina que somos todos iguais perante o Senhor. Somos todos irmãos. Ninguém tem que fazer questão de aparecer, de receber aplauso, reconhecimento. A Deus toda a glória. Glória a Deus. Então, eu poderia ter lido outros textos aqui mesmo, em Mateus, aonde o Senhor Jesus, ele combate a hipocrisia, como Mateus 23, por exemplo. Vejamos alguns versículos aqui. Mateus 23. Vejam se o que o Senhor está dizendo não parece com o que está sendo hoje praticado em tantos lugares, aonde se invalidou o que Cristo ensinou por tradições. Mateus 23, versículo 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, que são essas tradições acrescentadas, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Vejam aí. Qual é o objetivo deles? Serem vistos pelos homens. A motivação está errada. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Com isso eu me lembro que certa vez fui cumprimentar um pastor: a paz do Senhor, pastor fulano de tal. E ele não me estendeu a mão, continuou com a mão abaixada, me olhou seriamente e disse: pastor não, agora eu sou bispo. Se na época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria: nem bispo, nem pastor, todos nós somos irmãos. Porque não foi isso que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 23, versículo de número 8. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso guia, que é a melhor tradução, não mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Irmãos. Ninguém é maior do que ninguém. Quando alguém não me chama de pastor, eu não fico zangado com isso. Na verdade, nem se não disser irmão Alan, se falar apenas Alan, amém. Quando o Senhor me chamou pelo meu nome, Ele não colocou nenhum título na frente do meu nome, Ele só disse Alan. Foi o nome que meus pais me deram, eu gosto desse nome, me acostumei com ele, depois de 53 anos de idade. Então, há pessoas que fazem questão, não tem que me chamar de pastor, de bispo, de apóstolo, de semideus, né? Só falta isso.
Misericórdia, irmãos. Então, como dizermos todos uma mesma coisa? Não acrescentando nada ao que o Senhor ensinou, não omitindo nada ao que Ele ensinou. E ponto. Simples assim. Você chamar um irmão de pastor, ou de diácono, ou de evangelista, isto irá anular o mandamento de Deus se você achar que isto tem que ser feito. Agora, se você disser isso apenas por uma questão de reconhecimento do seu chamado, do seu trabalho, amém. Da mesma forma, a pessoa que é chamada de pastor, evangelista, diácono, missionário, presbítero, seja o que for, se ela não fizer questão de ser chamada desta forma, não há nenhum problema nisso. Agora, se ela fizer questão, aí está o problema. Porque aí entrou o orgulho, que faz ela se tornar soberba, que afasta dela o Espírito Santo. Então, por exemplo, todos temos que fazer a obra de Deus. Mas fazer a obra de Deus, como está no versículo 5, a fim de ser visto pelos homens, é pecado. Compreendem? É pecado. Então nós temos que ajudar o próximo, temos que ajudar. E às vezes a gente tem que fazer isso publicamente, porque a pessoa está ali, na sarjeta, precisando de ajuda, e a gente vai se aproximar e ajudar, e outras pessoas vão ver. Agora, se fazemos isso para que as outras pessoas vejam, isso é um pecado grave. É grave. Então é melhor nem fazer, enquanto não formos tratados na humildade, que, como eu já disse, foi a qualidade que o Senhor mais nos chamou a atenção em relação a Ele mesmo. Ele, sendo Senhor e Mestre, serviu aos discípulos, lavou os pés dos apóstolos na última ceia, fez o papel de um escravo para nos dar o exemplo, para que não nos achemos alguma coisa. Há pessoas que não podem receber um título, irmãos, porque se recebem um título mudam do vinho para a água. Compreende? Não podem. Você quer testar uma pessoa, dá um pouquinho de autoridade para essa pessoa e pronto. Como dizia certo pregador, que infelizmente mudou tanto, mas era uma bênção no passado. Camarada recebeu a posição de auxiliar do 5º carimbador no cartório. Pronto, o cara já se acha o dono do cartório. Eu sou auxiliar do 5º carimbador, né? Imagina se ele fosse o 5º carimbador, imagina se fosse o primeiro, né? E já se acha alguma coisa. Então, é preciso nascermos de novo, irmãos. É preciso sermos guiados pelo Espírito, não pela carne. Não se trata de mim, não se trata de você, se trata de Cristo. Se trata de nós, a sua igreja, o seu corpo. Quando um irmão se entristece, eu tenho que me entristecer com ele. Quando um irmão se alegra, eu tenho que me alegrar com ele. Isto é compreendermos que somos membros uns dos outros. Os coríntios não estavam compreendendo isso, irmãos. Infelizmente não estavam. Não podemos ir além da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo nos ensina a humildade. Então eu não posso promover algo que pode criar no coração de alguém soberba. Eu não posso, como eu já disse, usando de novo essa ilustração, Deus sabe por quê, colocar uma cadeira num local de destaque para alguém. Não, você não pode sentar aí, quem tem que sentar aí é o fulano de tal. Por favor, irmãos, somos todos igualmente irmãos, queridos. Todos igualmente irmãos. Mas há pessoas que querem ficar sendo vistas pelos homens. Outro dia, num vídeo de discipulado, eu disse, irmãos, eu preferia trazer ensinamentos pela mídia sem que aparecesse o meu rosto. Só o áudio, só o áudio. O problema é que quando é só o áudio, duas coisas acontecem. A primeira delas é que muitos não se interessam. Não se interessam. Porque hoje em dia, como na maioria dos ensinos é a pessoa que está ensinando sendo ali vista, isso de fato
faz com que tenhamos maior atenção vendo e não apenas ouvindo. Então, desmerecem o ensino que é apenas em áudio, dão preferência para o ensino que é filmado, onde aparece quem está falando. E o segundo problema é que no caso do YouTube, o YouTube não compartilha muito vídeos onde não aparece quem está falando. O mecanismo de inteligência artificial do YouTube identifica que aquele vídeo não está aparecendo a pessoa que está falando e ele não vai recomendar como recomendaria um vídeo em que a pessoa está aparecendo. Então, por esses dois problemas, eu preciso estar sendo visto, mas eu preferia não ser visto. Preferia ser um pregador do tempo da era do rádio, onde as pessoas se sentavam ao redor do rádio para ouvir apenas. E por que eu digo isso? Não porque eu vá me envaidecer, eu já superei isso, graças a Deus, né? Levei muitos anos até começar a filmar, para que eu tivesse certeza que eu não ficaria envaidecido de ser visto numa mídia. Não por esse problema, mas pelos que me julgam, pelos que pensam que eu quero aparecer. E isso me dói, porque Deus sabe, irmãos, do meu coração. Nós não podemos julgar as pessoas, irmãos. A motivação do coração só Deus conhece. Jesus podia julgar os escribas e fariseus porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. E ele sabia que o que estava no coração deles era serem vistos pelos homens. Então, amados, precisamos conhecer a doutrina de Cristo. E dela não podemos sair. Se você identifica alguma tradição que contraria o que Cristo ensinou, fique com o que Cristo ensinou, amados, e não com a tradição. Alguma prática que, por exemplo, a palavra nos ensina que temos que evitar toda a aparência do mal. Temos que evitar toda a aparência do mal. Se eu tenho que evitar a aparência do mal, é evidente que não convém que o local de reunião se pareça com uma boate, tendo suas paredes pintadas de preto, tendo luzes coloridas piscando, às vezes até fumacinha saindo na hora do louvor. Não convém, não convém. Ontem, e acho que até hoje nós comentamos isso, hoje foi com o pastor Vanderlei, se não me engano, a gente estava conversando um pouquinho antes do culto começar, e comentávamos também que hoje as coisas das trevas, elas estão mais escancaradas, não estão mais escondendo, as coisas malignas estão mais evidentes. Creio que com o irmão Lucas também conversamos sobre isso, não estão mais se escondendo. Então, por exemplo, hoje existem locais de culto satânico, com placa escrito Igreja de Satanás. Existe. Outro dia um irmão me mandou foto de um local assim, se não me engano, em Fortaleza. Ele tirou a foto e mandou. Igreja de Satanás, ou Igreja de Lúcifer, alguma coisa assim. E de que cor eram as paredes? Totalmente pretas. Totalmente pretas. Então convém que um local de adoração ao Senhor seja pintado de preto? Quem é que está imitando quem, irmãos? Nós não temos que imitar o mundo, irmãos. A palavra diz que não temos que nos conformar com o mundo. Por isso, amados, que eu digo, precisamos levar a sério o plano de leitura da Bíblia. Você precisa conhecer o que Jesus ensinou por si mesmo. Você tem que ler, você tem que refletir. Como, por exemplo, nós lemos aqui em Mateus 23, e quando o Senhor Jesus diz de pessoas que amam receberem cumprimentos com títulos, que amam os primeiros lugares, as cadeiras de destaque, nós imediatamente lembramos de certas situações, até de certos locais que nós já passamos, onde isso estava acontecendo com pessoas que se dizem cristãs. Mas será que elas nunca leram Mateus 23? E o mais impressionante é que na maioria das vezes a resposta é não, nunca leram mesmo.
E o pastor daquela igreja nunca vai pregar isso, porque ele não quer perder o destaque que ele tem. Aí eu lhe pergunto, esse pastor ama Jesus? Não ama, irmãos. Mas há na igreja pessoas sinceras que amam, só que às vezes são analfabetas, ou têm muita dificuldade na leitura, e tudo o que sabem da Bíblia é o que o pastor prega no domingo, e às vezes prega errado. Por isso precisamos conhecer a palavra, irmãos. Como é que vamos todos falar a mesma coisa? Se todos estivermos lendo a mesma Bíblia, se todos estivermos bebendo da mesma fonte. Então não há no nosso ministério livros acrescentados. Nós focamos na palavra, nós incentivamos você a ler a palavra. Crie esse hábito. Tem palavras difíceis que eu não entendo. Use um dicionário. Não tenha preguiça. Há pessoas que têm preguiça de ler e o pior, preguiça de abrir um dicionário, de pesquisar. Não pesquisam o que aquela palavra significa. E como, por exemplo, na passagem de uma ressurreição que o Senhor Jesus fez, que diz que ele tocou o esquife. Aí alguém já pregou, Jesus tocava um instrumento musical chamado esquife. Ao invés de abrir um dicionário e pesquisar o que significava aquela palavra. Então, precisamos conhecer a palavra, amados, para que falemos todos a mesma coisa, que estamos seguindo o propósito de lermos a Bíblia todos os dias. E por que eu tenho que seguir o plano de leitura? Porque se eu não seguir um plano de leitura, eu estarei sempre lendo os meus textos prediletos, e nunca aqueles que eu preciso também conhecer. Temos que conhecer toda a palavra. Como Paulo, depois de ter ensinado em Éfeso por mais de 2 anos, ele disse aos anciãos: nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus, não apenas parte do conselho de Deus. Em segundo lugar, irmãos, como nós podemos ser unidos? Aqui mesmo, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, quando ele diz, sejais unidos, ele acrescenta, em um mesmo pensamento. Em um mesmo pensamento. Vejam que aqui agora já não é mais apenas o falar, não é mais apenas o ensinar, mas é também o pensar, o raciocinar. Como que eu raciocino? Como que eu entendo as coisas ao meu redor? Como deve ser o meu pensar? E aqui mesmo nessa epístola, no capítulo 2, vejam comigo por favor, 1 Coríntios 2, versículos 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ora, se fazemos parte do corpo de Cristo, a nossa mente tem que ser a mente deste corpo, tem que ser a mente do cabeça, que é Cristo. Então Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, uma mente guiada não pela carne, mas guiada pelo Espírito Santo. Aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 5, veja comigo por favor. Aqui mesmo não, em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, para o Senhor Jesus Cristo. Isto é ter a mente de Cristo. Não é mais a minha vontade,
mas é a tua vontade. Não é mais o meu modo de pensar, é o teu modo de pensar. O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus iria reagir? O que Jesus iria fazer? Então, em primeiro lugar, eu preciso conhecer quem é Jesus. Conhecer quem é Jesus. Como que eu vou amar alguém que eu não conheço? E quanto mais eu medito nos evangelhos, que nos contam a história de Cristo entre nós, do quanto ele se fez humilde, do quanto ele sofreu por nós, tanto mais eu o amo. Eu amo cada dia mais. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu o amo. Glória a Deus. Então, aqui nós enfatizamos o primeiro ponto, para falarmos todos a mesma coisa, temos que conhecer todos o mesmo Jesus. Porque há um Jesus pregado em programas evangélicos de TV que não é o verdadeiro Jesus, que mais parece o Papai Noel. Este não é o verdadeiro Jesus, irmãos. Então, é preciso conhecermos Jesus, mas é preciso também que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Então vejam como o próprio Senhor Jesus nos alertou que não basta apenas conhecermos as Escrituras. Vejam comigo em João capítulo 5, Evangelho segundo João, capítulo 5, João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, eles conheciam as Escrituras revelam quem é o Senhor, mas mesmo assim, aqueles escribas e fariseus não queriam ir até Jesus para ter um relacionamento com Ele. Então não basta, queridos irmãos, nós conhecermos a Bíblia. Não basta nós lermos a Bíblia. Se lermos a Bíblia como um livro de estudo, como por exemplo estudo de geografia, estudo de história ou coisa parecida, nós estamos enganando a nós mesmos, irmãos. Porque a Bíblia não foi escrita para nos ensinar geografia, para nos ensinar história, muito menos para nos ensinar astronomia ou geologia, qual é o formato da Terra ou coisa parecida. A Bíblia foi escrita para que conheçamos a Deus e tenhamos um relacionamento com Ele. Apenas para isso. Então, não basta eu ler a Bíblia e não aplicar o que eu estou aprendendo. E se eu não aplicar, ainda que eu fale o que a Bíblia está dizendo, eu não vou viver o que ela está ensinando. E temos que viver a palavra, irmãos. Temos que ir a Cristo e sermos transformados por Ele. Quantas pessoas estão aqui? Quando eu digo aqui, não me refiro a este local, mas estão ouvindo uma pregação, seja onde for, e não estão recebendo no coração o que está sendo dito. Estão com um espírito crítico, estão imaginando que aquilo que está sendo dito de repreensão é para outra pessoa, jamais para ela. E tais pessoas nunca são transformadas, se tornam meros religiosos, que ouvem a palavra, mas não mudam. E como não mudam, colocam máscaras, colocam vestimenta de crente, mas o coração está sujo, irmãos. Isso é algo muito grave, amados, muito grave. Abram, por favor, suas Bíblias em Mateus 23, versículo 25, que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor espera que tenhamos um novo coração. De nada adianta eu mudar as minhas vestes e não mudar o meu coração. De nada adianta eu me vestir de um modo decente, mas interiormente eu ter desejos promíscuos e não tratar disso. Ninguém está livre de ser tentado, mas todos nós conhecemos a solução para isso, que é nos humilharmos na presença do Senhor e clamarmos por um novo coração. Senhor, tira de mim esse desejo errado. Senhor, me purifique disto, porque se você não orar assim, isso vai levar você ao abismo, ao inferno, à perdição eterna. O Senhor nos advertiu que se o nosso olho direito nos faz pecar, é melhor arrancá-lo do que, tendo os dois olhos, sermos lançados no inferno. E com um olho entrarmos na vida eterna, do que tendo os dois sermos lançados no inferno. Não brinquem com o pecado. Pecado é coisa séria. Se há algum desejo errado, se há alguma maldade no seu coração, se há algo pecaminoso em você, é necessário que você se humilhe e clame ao Senhor por perdão e peça a Ele, o Espírito Santo, para você não andar mais no mau caminho, não ter mais maus pensamentos, porque do contrário você será um hipócrita. Porque a palavra nos ensina: aparte-se da iniquidade aquele que profere o nome do Senhor. Sede santos como eu sou santo, nos diz o Senhor. Então a santidade começa no coração. Nós temos que ter pensamentos santos, como em Filipenses, o Espírito Santo, através de Paulo, disse no capítulo 4, versículo 8, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia, nisso pensai. Quais têm sido os nossos pensamentos? Quais têm sido? Ficamos fazendo mau juízo de algum irmão? Ficamos julgando algo que algum irmão fez, como se nós fôssemos Deus para conhecer o que está no coração do irmão? Não nos cabe julgar pessoas, amados. Temos que julgar doutrinas, não pessoas. Repito. Por isso Paulo disse que nós precisamos, em relação ao nosso irmão, sermos puros. Não podemos ser maliciosos. Não podemos ficar imaginando que tal pessoa está com maldade, a menos que tenhamos prova disso. Mas o que está no coração de alguém, só Deus conhece. Só Deus conhece. E aqui nós vamos para o terceiro e último ponto, para que sejamos unidos, irmãos. Para que sejamos unidos, não somente nós temos que falar o mesmo ensinamento, não indo além do que Cristo ensinou, como também nós temos que ter um mesmo pensar, temos que agir como Cristo agia, Ele nos deu exemplo, mas também nós temos que ter, como diz aqui, ainda no versículo 10, um mesmo parecer. E o que significa isso? Bem, algumas versões não vão traduzir com a palavra parecer, o mesmo parecer. Algumas versões vão traduzir como tendo um mesmo julgamento, como por exemplo a Bíblia King James. Na versão King James, pelo menos a de 1611, tendo um mesmo julgamento. E na nova versão transformadora, tendo um mesmo propósito. Por que há essa diferença de tradução?
Em uma Bíblia está parecer, na outra julgamento, que é uma coisa mais forte, né, do que um parecer, e na outra propósito, que embora seja algo mais leve, também tem o mesmo sentido. Porque esta palavra no grego, a palavra que foi traduzida, ela de fato pode ser traduzida das três maneiras, das três formas. Tanto pode ser em relação a uma opinião, quanto em relação a um julgamento, quanto em relação a um propósito. E de modo que, para que nós sejamos unidos, precisamos ser tratados também nisso. E é claro que o Espírito Santo, através de Paulo, tratou disso na epístola que ele escreveu a 1 aos Coríntios, no capítulo 10. Vejam comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 em diante. Qual deve ser o meu propósito? Sempre. E quando eu fizer um parecer, um julgamento, eu devo fazer também buscando qual propósito? Qual é o propósito que eu devo buscar nos julgamentos? A minha opinião tem que ser pautada em que sentido? É o que vamos ver agora. 1 Coríntios 10, 31. Claro que o ideal é nós lermos toda a epístola aos Coríntios, irmãos. Mas eu estou pontuando aqui alguns versículos aonde fica bem enfatizado o que Paulo está ensinando para que nós sejamos unidos. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Qual deve ser o meu propósito como membro do corpo de Cristo? Tudo que eu fizer, tudo que eu disser, tudo que eu ensinar, tem que ser para a glória de Deus. Amém. Para a glória de Deus. Não para a nossa própria glória. Quando alguém quer a glória para si, começa a divisão. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então aquele que busca a glória para si mesmo, se torna um corpo estranho no corpo de Cristo. É como uma farpa que entra na nossa mão, por exemplo, e que está ali, ficou arroxeada a região, porque uma farpa entrou ali, e a gente não conseguiu tirar com a pinça, porque ela entrou muito profundamente, né? Incomoda, não incomoda? Mas você pode ter certeza que o seu próprio corpo vai expulsar essa farpa. O próprio corpo tira ela fora. Não precisa você ir lá com a pinça e tirar, porque o próprio corpo vai tirar a farpa. Nenhum de nós tem alguma farpa de estimação. Já notou isso? Quantos aqui já tiveram farpa na mão alguma vez na vida? Quantos aqui? Né? Como incomoda, não é verdade? Mas não está mais na sua mão. E às vezes você não conseguiu tirar, mas ela sumiu dali. Ela não foi absorvida pelo corpo, ela foi expulsa. O próprio corpo tira o corpo estranho. Então, quando alguém quer a glória para si mesmo, se torna tal pessoa um corpo estranho entre os irmãos. Agora, se nós buscamos a glória de Deus, vamos continuar a leitura então, versículo 32. E vamos até o capítulo 11, versículo 1. Porque o capítulo não deveria começar onde ele começou, ele deveria começar depois da primeira frase do versículo 1. Mas vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 32 agora. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Bem? Então, se eu busco a glória de Deus, eu busco o bem do meu próximo. Eu busco a salvação do meu próximo.
Eu não vou me portar de um modo que eu venha a ser um tropeço para ele. Lembram que eu falei que a nossa conversão tem que ser de dentro para fora? Não adianta mudarmos as vestes e o nosso coração não mudar. Então não adianta, por exemplo, eu dizer para alguém: olha, a sua roupa está indecente. A sua roupa, no caso de uma mulher, pode fazer com que um homem sinta desejo pela sua carne. E isso não convém, porque você pode estar sendo uma pedra de tropeço para a salvação desse homem. Você tem que se vestir de um modo decente. Você não pode ficar mostrando as curvas do seu corpo, né? Você não pode estar criando sensualidade. Você precisa se vestir de um modo que não desperte pensamentos libidinosos em qualquer pessoa que seja. Mas você tem que compreender que isto é por amor e não por imposição. Então eu tenho que sentar com aquela pessoa e com amor explicar para ela: você ama o seu próximo? Porque Jesus nos ensinou a amar o próximo. É mandamento dele. E ele disse que amar o próximo é um mandamento semelhante a amar a Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu próximo a quem vê, é um mentiroso. Não podemos amar a Deus a quem não vemos se primeiro não aprendermos a amar a quem vemos. Então ame o seu próximo. E não queira causar escândalo. Não queira ser pedra de tropeço. Não tenha uma vestimenta que escandalize o Evangelho. Não tenha um procedimento que faça essa pessoa deixar de vir aos cultos, deixar de congregar. Seja amável com todos, gentil com todos, cumprimente a todos, por amor a Cristo, para que o Senhor seja glorificado, para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, a nossa atitude correta, justa, amável, misericordiosa, glorifique a Deus. Aleluia! Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A Deus toda a glória. Aleluia! A Deus toda a glória. Então, meus amados irmãos, que nós não venhamos nos iludir com vestimentas suntuosas, com títulos mirabolantes, diplomas, com religiosidade, com templos suntuosos, mas que nós foquemos na simplicidade e humildade que há em Cristo Jesus. Que venhamos conhecê-lo cada dia mais, que venhamos cada dia mais, através desse conhecimento, amar o Senhor e ter um relacionamento com Ele por meio da oração. Que venhamos andar como Jesus andou, para a glória de Deus. Que não julguemos como os homens julgam pela aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Eu encerro com um dos textos mais lindos da palavra. E o interessante é que em 1 Coríntios, nesse texto, ele vai mencionar esses 3 pontos que nós vimos aqui. O que comprova, queridos irmãos, que realmente este é o segredo para que sejamos unidos. Quando nós não falamos mais como meninos, mas amadurecemos em Cristo e ensinamos o que Ele ensinou. Quando nós não pensamos mais como meninos, mas temos a mente de Cristo. Quando nós não sentimos mais como meninos, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia,
e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com desprezo, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não guarda mágoa, não folga com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. O amor. Quero convidar você a orar comigo. Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito nos ajude a não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua Palavra. Nada que eu disse aqui, Senhor, foi dito de mim mesmo. Foi a Tua Palavra, Senhor. Uma mensagem totalmente baseada em Ti, Senhor. Nos Teus ensinamentos, Senhor. Que cada um de nós, a começar por mim, temos que colocar em prática. E nós te rogamos, ó Senhor, que assim seja para a Tua glória. Quantos estão buscando títulos, quantos estão buscando diplomas, quantos estão buscando dons para aparecer. Livra-nos disso, Senhor. Quantos estão em disputas com irmãos, quantos estão em disputas com outras denominações, dizendo que a sua é melhor. Livra-nos disso, Senhor. Senhor, dá-nos a Tua mente, dá-nos o Teu coração. Queremos, ó Senhor, nos espelharmos em Ti. Queremos ser misericordiosos, humildes, mansos, justos, íntegros, honestos, sinceros, para a Tua glória. Queremos ser santos, que não haja maldade em nosso coração, nenhum resquício de maldade, que não nos alegremos com qualquer sofrimento que seja, mesmo que seja da pior pessoa, que não nos alegremos com o sofrimento de ninguém, que não desejemos o mal a ninguém, que estejamos sempre prontos a ouvir, a compreender, que estejamos sempre prontos para orar pelos nossos irmãos e por quem está sofrendo, por quem está aflito, que estejamos sempre disponíveis para ajudar, ao invés de querermos ser ajudados, que prefiramos sermos humilhados do que humilharmos alguém.
Senhor, que venhamos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram, ao invés de os invejarmos. Livra-nos, ó Senhor, da inveja, da cobiça, da ganância. Livra-nos dos pecados sutis que ninguém vê, mas que podem estar em nosso coração. Livra-nos do orgulho, da soberba. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos humilharmos. Precisamos ser transformados. A começar por mim, Senhor. Precisamos ser transformados. Para a Tua glória, muda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a permanecermos no Teu caminho até o fim. Para a Tua glória, Pai. Nós assim te rogamos, porque nós te amamos. E que a Tua graça sejam com todos os que te amam em sinceridade. E que nós venhamos te amar cada dia mais, para a Tua glória, porque somente a Ti nós prestamos sempre, sempre, sempre toda a honra, todo louvor, toda adoração, toda glória, toda glória, toda glória seja dada somente a Ti, para todos sempre. Amém.